Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez vocês não estão me vendo, apenas me ouvindo, mas isso acontece para facilitar para vocês, tá? Vou explicar os slides de uma forma bem simples, de forma que vocês consigam filtrar o que é importante, tá? Então, anotem isso, porque não está nos slides. Existem dois tipos de vias de administração: as que são enterais e parenterais. Todas as que são enterais passam pelo trato gastrointestinal. Parenteral não passa. Então, a partir de agora, até o momento que dizer ok, estamos estudando as enterais. Todas elas vão passar pelo nosso trato gastrointestinal, certo? E a primeira delas é a mais comum de todas, onde a gente vê mais medicamentos sendo administrado, que é a via oral. Via oral também pode ser nomeada em per-os. Isso é uma nomenclatura latina, mas a gente vê em algumas receitas, tá? Gente, e per-os é então o local onde administramos diversos medicamentos. Mas lembre, quando a gente administra medicamento na boca, como mostra essa figura aqui, ó, essa absorção pode ser por via sublingual ou via oral, tá? Quando a gente tiver um medicamento que diz uso sublingual, a gente vai colocar embaixo da língua, e neste local da língua existem muitas invaginações, muitas veinhas que vão absorver. Quando for via oral, a gente vai engolir o medicamento, tá? Gente, às vezes treme um pouco porque eu tô gravando do celular e tem uma armação aqui, depois no final eu mostro pra vocês, tá? Então, a nossa via oral é aquela mais comum, que é mais usada, a maioria dos medicamentos são administrados nela, tá? E ela pode ter medicamentos que são dissolvidos na boca ou engolidos e dissolvidos no suco estomacal, tá? Além disso, é importante dizer para vocês que a gente pode ter por via oral tanto efeito local quanto sistêmico. Meu Deus, o que é isso? O efeito local é quando, por exemplo, uma pessoa está com azia, refluxo e vai tomar um eno. Ele não vai precisar penetrar nas membranas para depois agir, ele vai agir lá no estômago, tá? Neutralizando aquela acidez. Efeitos sistêmicos são a maioria dos medicamentos utilizados pela via oral. Por quê? Porque esses medicamentos vão ser utilizados pela via oral, vão ser absorvidos, distribuídos, metabolizados e vão agir, tá? Então, em qualquer sistema do nosso organismo. Além disso, gente, essa via, ela tem coisas boas e ruins, como todas as outras, tá? Mas não esqueçam, via oral é na boca, a gente engolir, tá? Qual das principais vantagens, quais que eu gostaria de destacar? A conveniência, o que significa isso? O paciente não precisa de auxílio para medicação, tá? Esse pode automedicar-se não quer dizer que ele deve usar o termo automedicação. Ah, eu quero tomar um antibiótico, vou lá e vou me automedicar. Não. Esse automedicar-se que está escrito aqui é o fato de que ele pode mesmo tomar sem o auxílio de outra pessoa, tá? Qualquer um, é fácil, ele tem uma facilidade bem boa, ele é seguro, como eu falei para vocês na aula ao vivo. Um medicamento utilizado pela via oral pode ter seus efeitos revertidos por outros medicamentos ou por indução de soro fisiológico, tá? Então, o risco de uma superdosagem é menor do que em outras vias, tá? Ele não é invasivo, então tu não precisa abrasar algum sistema, tu não precisa fazer corte, tá? Não requer treinamento, como eu falei pra vocês, e não é algo dolorido. Então, isso é muito importante e é uma via fácil de ser utilizada. Lembrem que nessa via eu posso utilizar comprimido, cápsula, aerosol, gotas, todos esses tipos de formas farmacêuticas que a gente vai ver uma por uma quais são as do trato respiratório, tá? Além disso, o medicamento ele tem um preço relativamente bom em relação a outros tipos. Por exemplo,
Um adesivo transdérmico que a gente vai ver na sequência, ele já tem um preço um pouco maior, tá? Dando sequências e explicações, pessoal, nós já sabemos as vantagens. Mas a gente precisa entender que todas elas têm vantagens, e desvantagens, tá? Quais são as desvantagens? Lembrem disso, a gente tá bem claro aqui. Demora para agir se comparado com outras vias. Lembrem do exemplo da via endovenosa, que é 100% biodisponível, tá? Aqui não é isso que acontece. Então, ele precisa ser ingerido, precisa ser absorvido, distribuído, tá? Esse medicamento pode sofrer ação do suco digestivo, então o estômago, quando muito ácido, ele pode deteriorar o medicamento e causar alguma alteração na sua formulação, tá? Além de irritar a mucosa gástrica. Por exemplo, muitos antibióticos, eles são irritantes à mucosa, então eles precisam ser ingeridos concomitantemente com outros medicamentos que aliviem essa irritação, então é mais algo para tomar. A absorção, ela não é estática, tá? Existe o fato de que cada ser humano recebe esse medicamento de alguma forma, então a absorção ela pode variar. Além do que, pela via oral, a gente tem que observar os medicamentos que precisam ou não de jejum para a sua ingestão, ou que a pessoa não deve estar em jejum, porque eles podem interagir ou não com esses alimentos a serem ingeridos, tá? Outra coisa bem importante que eu coloquei ali como desvantagem é sabor desagradável. Por quê? Principalmente do fato, quando a gente utiliza gotas, as crianças, elas rejeitam um sabor muito forte, como por exemplo da dipirona e do Buscopan. O Buscopan é o exemplo mais clássico, tá? Então, se é adulto, conversa com o médico por fazer uma injeção. Pacientes, depois eu falo do fenômeno. Pacientes que não estão colaborando, por exemplo, acamados, pessoas idosas, crianças que não têm o poder de deglutir um comprimido ou engolir o medicamento em gotas, além de pacientes oncológicos que têm o uso de alguma sonda, tá? Desculpem de novo. Gente, a principal desvantagem da via oral é o fenômeno de primeira passagem. O que é isso? Talvez alguns lembram na aula ao vivo, mas todos os medicamentos que passam pelo trato gastrointestinal podem sofrer esse fenômeno, que é o quê? No momento que a gente ingere o medicamento até ele chegar no estômago para ser absorvido, podem ocorrer percas de princípio ativo. Essas percas vão diminuir a biodisponibilidade e vai ter menos princípio ativo agindo. Então, pensem comigo. Se eu utilizar uma dipirona comprimidos, ela vai ter que passar por todo esse processo para depois ser distribuída até a corrente sanguínea e agir, certo? Então, tem perca. Se eu ingerir 500 mg, eu posso perder algumas miligramas. Por isso, a biodisponibilidade dele não é total. Podem ocorrer percas, tá? Nesse processo todo. Se eu utilizar a via endovenosa, não tem esse processo, não passa pelo trato gastrointestinal, então não tem percas, tá? Quem quiser anotar. Fenômeno de primeira passagem são as perdas de princípio ativo que ocorrem com o medicamento que passa pelo trato gastrointestinal, certo? Pessoal, lembrando vocês que eu não vou fazer atividades disso aqui, porque eu quero que vocês leiam tudo que vocês precisam tá aqui de forma resumida e bem didática para aprendizagem, tá? Olha só, a gente já sabe quais são as vantagens da via oral, quais são as desvantagens, mas eu preciso falar, deixa eu só ver aqui, falar para vocês que todos esses que estão aqui podem ser utilizados por via oral, os que estão na caixinha preta. Mas vocês talvez já tenham ouvido falar, eu vou tomar dipirona gotas porque age mais rápido que o comprimido. Por quê, gente? Comprimidos, drágeas e cápsulas, eles são ingeridos e vão até o estômago, assim como as gotas. Porém, todos eles precisam, antes de se dissolver no suco estomacal para serem absorvidos, as cápsulas, drágeas e comprimidos, eles precisam se desintegrar, que é o que, gente? Um comprimido é compacto, se tu quebrar ele se esfarela.
esse processo se chama desintegração. Então, ele precisa sofrer isso para depois ser dissolvido e ser absorvido. As soluções não, elas já são líquidas, então elas vão lá e se dissolvem, elas não precisam se quebrar. E esse processo faz com que, de desintegração, faz com que cápsulas, comprimidos e hidrágeos demorem mais para agir. Então, sim, solução age mais rápido. E nesse slide aqui eu explico de forma resumida o que eu já falei. Então, dissolução é um fator limitante, tá? Fármacos em solução são sim absorvidos mais rápido, por quê? Porque eles não precisam se desintegrar para depois se dissolver, certo, gente? Isso aqui é título de conhecimento, não precisam se deter, ok? Então, isso tudo que eu falei são fatos importantes da via oral. Agora, nós vamos para a via sublingual. Lembram que eu falei para vocês que tanto a via oral quanto a sublingual são através da boca, tá? Então, olha só as vantagens da via sublingual, embaixo da língua. Talvez vocês estejam lá agora no espelho tentando ver embaixo da língua, mas é justamente isso onde é colocado. Fácil acesso, tá? Qualquer pessoa coloca um comprimido embaixo da língua, sem dificuldade. A circulação embaixo da língua, como eu falei para vocês, é sistêmica. Por quê? Porque ela possui muitas veias, então mesmo que pequenas, e essas veias fazem com que o medicamento seja absorvido e haja rapidamente. E ela é utilizada principalmente em emergências médicas, tá? O paciente chega com a pressão muito alta. Antes de começar a instalar o soro, já é colocado um comprimido embaixo da língua, para que nesse momento ele vá se dissolvendo e já vá agindo, tá? Então essas são vantagens bem importantes. O fato de ser usado em emergência é bem interessante. Principalmente medicamentos, pessoal, para angina, que é a dor no peito, e problemas cardíacos podem ser por essa via. Mas, como todas as outras, também tem desvantagens. Um paciente que está inconsciente, acamado, que tem dificuldade de entendimento, ele não consegue utilizar essa via porque ele não vai ter noção, por exemplo, um paciente que não tem entendimento, que não pode engolir, uma criança não vai conseguir ficar segurando 10 minutos um comprimido, vai achar ruim porque coça, porque irrita. Sim, são desvantagens, tá? Mas as vantagens, elas são bem proeminentes em relação a isso. Vocês viram como é simples? Eu vou dar um exemplo de medicamento que é utilizado, tá? Procurem, pesquisem sobre ele. Sustrate, tá? Propatilnitrato, utilizado para problema cardíaco, tá? Isordil sublingual, também problema cardíaco. Pesquisem esses dois medicamentos, leiam a bula, leiam a forma de absorção, de distribuição, que tem tudo, tá? Já falamos da via oral, da via sublingual, agora nós vamos falar da via retal. Ai, é engraçado, tá? Mas para nós não é. É uma via que tem suas importâncias, principalmente pelo fato, todo mundo sabe da via retal, né? Então, é através do ânus, principalmente pelo fato de eu ter absorção sistêmica ali. Quando eu utilizo a via retal? Quando eu utilizo a via retal para um efeito local, principalmente para pessoas que possuem hemorroidas, o uso de pomadas, tá? Então, essas pomadas que são efeito lá no local que passa, principalmente para quem tem hemorroida, são um exemplo de efeito local da via retal. Os outros todos, pessoal, eles são considerados seu efeito sistêmico, tá? Soluções, enemas, soluções fisiológicas. Quando um paciente, por exemplo, flit enema, talvez você já tenha ouvido falar ou não, o paciente não consegue evacuar, pode ser utilizado, ele vai agir sistemicamente. Supositório, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar, mas criança com febre que não consegue utilizar a via sublingual, vai poder utilizar uma via sistêmica como essa. Pensem comigo, uma criança, ela tem veia de acesso difícil. Ela não tá conseguindo engolir, muito menos deixar um comprimido embaixo da língua. Antes de fazer uma injeção intramuscular, a via retal, pelo fato de ter absorção sistêmica, é indicada para medicamento para diminuir a febre, por exemplo, tá? Quais são as vantagens dessa via, tá? É o que eu tava falando agora, criança, paciente que não tem condições de ingerir ou por ser acamado ou por ter algum problema no trato respiratório e gastrointestinal.
Outra coisa importante, pessoal, ele não tem todo aquele efeito de primeira passagem, não tem percas e não irrita aquela mucosa, porque é um produto produzido para agir ali, tá? Quais são as desvantagens? Pode irritar a mucosa anal em alguns casos, principalmente se a pessoa não tiver com entendimento do que ela vai passar, tá? E pelo fato de ser um local um tanto quanto de difícil acesso, pode ter absorção errática e irregular, certo? Próximas formas são as que são utilizadas na pele, tá? As formas farmacêuticas aplicadas, usadas na pele, são consideradas via tópica, tá? Pomada. Qual a diferença de pomada e creme? Pomada é mais oleosa ao tato, ao toque, tá? Creme, adesivo transdérmico, que são aqueles que salompa, sabiá, emplastros, tá? Loções, soluções tópicas e pastas. A pele, ela pode ter o uso tópico de formas farmacêuticas consideradas medicamentos e também dermocosméticos ou cosméticos, tá? Então, forma tópica muito usada para quando tu quer um efeito no local. Por exemplo, tu tá com uma coceira, uma dermatite, tu vai usar uma pomada para aquele efeito naquele local. Tu tem uma feridinha, tu vai uma unha encravada, alguma coisa na pele, tu vai utilizar uma pomada para ajudar. Tu tá com um fungo na pele, eles usam pomadas antifúngicas, tá? Então tem muitas formas e muitas maneiras de tu trabalhar com medicamentos que agem na pele, certo? Então, quais são os efeitos físicos dessas formas? O que fisicamente eu posso ter? Proteção, caso do protetor solar, lubrificante, que são os cremes emolientes também, secante, quando tu quer secar alguma ferida, que tu utiliza uma pomada, tá? E também a gente pode ter efeitos específicos para situações como quando tem infecção, mesmo que de pequeno porte, queimaduras, uma pomada que é muito utilizada para queimadura, talvez vocês tenham ouvido falar, não sei se vem ainda, paraqueimol, tá? Escarra, quando o paciente ele fica muito tempo acamado, que forma aquelas feridas, utilizam colagenase com cloranfenicol, porque ela tem um poder de renovar a formação de colágeno, tá? Então tem muita coisa na pele, tá? Lembre, vou voltar aqui, tópica é quando é só um efeito local, em cima da pele, tá? Eu posso ter também, dentro das formas que agem na pele, ó, tópica, percutânea, quando a droga é absorvida através da pele. Essa via, gente, é muito importante porque se vocês voltarem lá para a fisiologia da pele, vocês vão entender que a pele tem uma camada de gordura, uma camada lipídica. Então, para que essa droga seja utilizada na via percutânea, ela tem uma condição, ela deve ser lipídica, lipossolúvel, gordurosa, informalmente falando. E o que isso significa? A droga deve ter essa característica para ela passar. Pense assim, água e óleo não se misturam, né? Se eu misturar um óleo de soja com óleo de girassol, que são dois tipos de óleos, vão se misturar? Sim. Então, entendo dessa forma. Se eu quiser passar água pelo óleo de soja, não vou conseguir, mas se eu quiser passar óleo de girassol, eu vou. Então, aqui é dessa forma, tem que ser lipossolúvel para passar através dessa pele e chegar na corrente sanguínea, tá? Exemplos aqui, ó. E diante disso, pessoal, qual é a principal forma farmacêutica utilizada aqui? Adesivo transdérmico, tá? Lembre, emplastro salompas, emplastro sabiá, tem o Evra, que é um anticoncepcional, tem medicamentos para Alzheimer, muitos são utilizados pelo sistema terapêutico transdérmico, tá? Os adesivos antitabagismo de nicotina, tá? Olhem só esse exemplo aqui. Isso aqui é o tecido subcutâneo, que tem corrente, vasos, veias com sangue, tá? Então, existem muitos medicamentos que, por um sistema que tem uma película, esse local é onde fica a droga, tá?
esse local onde fica a droga, uma camada adesivo para colar na pele. Então, lembrar que quando for utilizar esse tipo de medicamento de forma farmacêutica, a pele tem que estar limpa, tem que estar seca, sem gordura, para que esse adesivo cole e ao entrar em contato com a pele, ele consiga liberar de forma regular e constante os princípios ativos da droga, tá? Então, é confiável? É, mas a gente vai ver agora quais as vantagens e desvantagens, tá? Exemplo, então, disso aqui é o anticoncepcional Evra, EVRA, emplastro salompas, emplastro sabiá e os adesivos antinicotina, tá? Quais são as vantagens, então, tá? Uma principal delas é essa segunda aqui, ó. Não passa pelo trato gastrointestinal, então não tem essa perca do efeito de primeira passagem, tá? A pessoa não precisa estar marcando hora para tomar, então a adesão é muito maior. Reações adversas e efeitos colaterais são mínimos porque tu não tem um contato direto com os órgãos internos, tá? E ele, sim, se colocado da forma correta, ele vai distribuir uniformemente essa droga e vai fazer com que ela chegue na corrente sanguínea de forma totalmente adequada, tá? Mas tem desvantagens, tá? O que é uma das que não tá aqui? Quando colocado de forma incorreta, pode não produzir concentração uniforme e não agir da forma que se deseja, tá? Pode dar coceira, pode dar alergia, pode dar vermelhidão, tá? Mas também eles são caros, tá? E isso faz com que muitas pessoas não vão aderir a esse tipo de medicamento. Então, dando sequência, vocês sabem que tem a via tópica e a via percutânea. Agora nós vamos ver, no geral, as vantagens de utilizar a pele, tá? Resumindo tudo, pode ter efeito local, com efeitos adversos muito raros, tá? Ela pode ser usada para uso sistêmico, tá? E ela evita o efeito de primeira passagem, que é esse, não tem perca no trato gastrointestinal, tá? Desvantagens, gente. Medicamentos que são sensíveis à luz podem sofrer alteração no seu princípio ativo, na distribuição dele, tá? Pode irritar, tá? E ela pode ter uma absorção muito ruim e de forma errada, então a gente tem que tomar cuidado quando utiliza inseticidas, tá? Sabe, os pesticidas, aqueles que causam câncer, eles podem ser absorvidos pela pele, então é uma desvantagem, tá? Até agora, a gente falou de vias enterais, que passam pelo trato gastrointestinal, que são a via oral, a principal delas, tá? A gente falou da via sublingual, que tem uma absorção bem boa, utilizada principalmente em emergência. A gente falou da pele, que pode ter a via tópica, que é no local, ou percutânea quando atravessa a pele. E agora nós vamos falar de vias parenterais, tá? Pode ser injeção e pode não ser, mas a via parenteral tem como característica geral não passar pelo trato gastrointestinal, então vamos falar delas. Quais são as vias, então, parenterais que não são injeção, que não são soro? Transdérmica, que a gente falou anteriormente, lembra dos adesivos, tá? Transmucosa, por exemplo, através da membrana do olho, é rara. Inalação de medicamentos ou até de drogas pela mucosa nasal, tá? E a via pulmonar, tá? Quando se usa essa via? Quando a gente faz anestesia por inalação. Então, essas são vias parenterais, não passam pelo trato gastrointestinal, mas não são injeção. As que nós vamos falar agora, que eu quero que vocês deem mais importância, são as vias parenterais, não passam pelo trato gastrointestinal, mas elas são tipos de injeções. Então, vamos lá. Quais as desvantagens da via parenteral? Ela é mais difícil. As pessoas que vão aplicar medicamento para essa via tem que ter um treinamento, não é tão fácil como a via oral, via transdérmica, tá? Ela dificulta a automedicação, tá? Então, o paciente não pode fazer uma medicação em casa, tá? Não há
como impedir a distribuição do medicamento, que é aquilo que eu falei para vocês. Não pode reverter em casos de superdosagem, tá? O fato de eu injetar direto no local de ação faz com que os riscos de toxicidade sejam grandes, tá? Outra coisa bem importante que é desvantagem é o fato de que por eu estar entrando em contato com a parte interna do corpo, pode haver infecções, tá? Infecções cruzadas, pode dar alergia, o paciente pode sentir dor, tá? Muitas pessoas têm medo e, se não aplicada da forma correta, ela pode ser mal absorvida, tá? A primeira que eu vou falar para vocês aqui é a via intradérmica. Ai, que é essa aí? O que muda entre elas é o ângulo, olha aqui. Vai ser utilizada, olha só, a gente tem a camada da pele, a mais externa, epiderme, a derme, que já tem algumas veias, e a hipoderme. A via intradérmica é quando tu injeta o medicamento dentro da derme, tá? Quando se usa essa via? Raramente, mas para fazer testes, por exemplo, para ver se um paciente é alérgico. O médico injeta ali e vê se dá alguma reação local, tá? Algumas vacinas, mas raras, tá? E para vocês entenderem por que não se usa ela, é pelo fato de que, olha só, compara a derme com a epiderme. Onde tem mais veia? Aqui, então, se opta por usar a hipoderme, desculpe, tá? Quando você vai fazer esses testes para, por exemplo, ver se a pessoa é alérgica ao medicamento, se utiliza volume muito pequeno. Para quê? Para que não tenha grandes alergias e também para que não tenha irritação no local. Sabe como vocês vão lembrar qual é essa via? Vocês nunca enfiaram um alfinete embaixo do couro, do dedo e ficaram com eles assim, ó. Não vou botar um alfinete, né, penduradinho. Não saía sangue, ele só ficava ali. Então, colocou embaixo do couro mais de fora, tá? Então, isso é intradérmica, tá? Então, como eu falei pra vocês, são testes alergênicos e algumas vacinas, tá? Fácil fazer, porque não tem muito dificuldade de achar, não é uma veia, por exemplo. E pode ter ação local e sistêmica, pode ter sistêmica, porque tem algumas veias, mas são muito poucas. Os locais de escolha são aqui no antebraço e acima do peito, nas costas também, tá? Então, lembrem, só para testes alergênicos e algumas vacinas, mas raras, tá? Essa via intradérmica não se opta pelo fato dessas desvantagens que eu falei aqui, que seria o fato de tu ter que usar um volume muito pequeno e também porque tem outras formas de utilizar. Continuando agora, a gente vai para a via subcutânea. Essa sim é muito utilizada. Qual a forma que vocês conhecem de utilização da via subcutânea? Vamos ver se eu não coloquei aqui. Acho que não. A insulina é utilizada por essa via. Então, lembre, o tamanho da agulha de insulina é bem pequena. Olhem esse ângulo aqui, assim. E olhem esse ângulo aqui, deitadinho, tá? Então, muda o ângulo, tá? Então, as vantagens são: tu pode utilizar soluções aquosas, tá? Não precisa um grande treinamento, porque qualquer pessoa aplica insulina, agulha pequena, o local é bem de fácil acesso, tá? Não tem efeito de primeira passagem, a absorção pode variar, tá? Mas ela tem grandes desvantagens. Não pode passar de 2 ml o volume utilizado, então insulina nunca dá 2 ml porque são unidades, tá? Podem medir, tá? Ela é sim um pouco dolorosa, tem pessoas que têm irritação, tá? Pode causar alguma lesão no tecido. E a variação da absorção pode acontecer porque depende do local, depende da irrigação aquosa e de tudo mais. Olha só os locais, que legal. Pode ser, o paciente pode aplicar na coxa, nos braços, na parte de cima, na barriga, bem comum no umbigo, tá? Nas costas e atrás dos braços, tá? O que é importante? A insulina pode ser aplicada, tá? Ele tem uma absorção constante e bem devagarinho, tá? Substâncias que não irritam. Outro medicamento que é muito utilizado na via subcutânea, vamos ver se eu coloquei não, são 2, quer dizer, morfina e tramal para dor,
Então, da via subcutânea, lembrem da morfina, do tramal ao redor do umbigo e do uso de insulina. A agulha é bem pequena e o ângulo é de uns 45 graus, tá? Próxima via intramuscular, muito conhecida, muito utilizada, tá? Ela tem um efeito bem mais rápido do que a via oral, por exemplo, tá? Ela pode funcionar na forma de POT. O que é isso? Ela tem um depósito sustentado do medicamento. Vocês talvez tenham já visto, por exemplo, a via medicamento benzetacil. Ele é um pó, ele é grosso, então ele fica depositado e vai liberando aos poucos, tá? A gente nunca faz mais de 5 ml, tá? Mas existem riscos bem grandes que a gente tem que tomar cuidado. Lesão de nervos, como o nervo ciático, acontece bastante. Pode formar abscesso, pode formar pus, pode formar edema. E tu tem que tomar cuidado para não entrar na veia, porque ela não foi preparado para ser na veia o medicamento dessa via, tá? Lembre que ele tem um efeito rápido e seguro, só um profissional vai te aplicar. É fácil, tu não precisa achar uma veia boa, tá? A absorção depende se for oleosa ou aquosa. Pode doer um pouquinho, pessoal. Diclofenaco é uma injeção que dói muito, cetoprofeno também, tá? Pode irritar. E eu não consigo utilizar grandes volumes, então tem casos que tu tem que fazer 2, 3 injeções dependendo do tipo de medicamento, tá? Isso aqui é um resumo de tudo que eu falei, mas lembre, geralmente ela é menos dolorida que a via subcutânea, a agulha é um pouco maior, a absorção pode variar conforme a musculatura disponível do paciente, tá? Recomendações para quem vai usar a via IM, tá? Normalmente a gente pode ter uma absorção melhor com o calor ou com massagens, tá? E essa absorção pode ser mais lenta quando utilizada gelo, tá? Posição da agulha é perpendicular, então ela é via reta, assim, tá? Aqui, ó. Certo? Tem que escolher um bisel de acordo com o tipo de solução que tu vai ter. E o paciente tem que estar, o que vai aplicar tem que estar muito bem treinado, além do local super limpo, tá? Então, quais são as vantagens? Todas elas, vocês vão ver que tem evita o mecanismo de primeira passagem, tá? Ela tem uma biodisponibilidade muito boa, tá? E os pacientes que não têm uma acuidade boa, pacientes inconscientes, pacientes que não têm condições de deglutir, por exemplo, podem utilizar, tá? Paciente que tá vomitando muito, tá? E também, como eu falei pra vocês, pode usar pra administrar substâncias bastante oleosas, tá? Certo, gente? Eu não tô dando maiores detalhes que vocês estão vendo.